Seguimos girando nossos repórteres com outros assuntos também da capital federal, contando que a Secretaria de Administração da Penitenciária do Distrito Federal solicitou uma avaliação médica de Jair Bolsonaro para saber se ele tem condições de saúde de cumprir então a sua condenação ali em regime fechado dentro da penitenciária do Distrito Federal. As informações do Igor Damasceno, nosso repórter que está acompanhando essa movimentação também na capital federal. Igor, é isso? Pois é, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pediu um laudo médico atestando que Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado. Esse laudo é para saber se Bolsonaro tem condições de saúde de cumprir a pena na Papuda, a penitenciária federal daqui de Brasília. Isso porque somente nesse ano Bolsonaro foi até o médico, chegou a ficar internado em pelo menos 3 ocasiões. Isso por causa das inúmeras intervenções cirúrgicas que ele fez por causa da facada que levou em 2018 em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral. Então a SEAP quer saber se Bolsonaro tem condições de cumprir a pena na Papuda. Atualmente ele está preso em regime domiciliar até que se esgotem todos os recursos no Supremo Tribunal Federal. Agora, a conversa de bastidor é que a SEAP pediu esse laudo médico justamente porque o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal, já deu aval, sinal verde para a cela que está preparada para o ex-presidente na Papuda. É uma cela especial para ex-presidentes, é uma cela que contém ar-condicionado, que contém televisão, que dispõe de um conforto que os demais presos não têm. Alexandre de Moraes, segundo as nossas fontes, ele já recebeu fotos dessa cela e já concordou, já viu que ela é uma cela apropriada para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao saber disso, então a SEAP pediu esse laudo médico para saber se Bolsonaro tem condições de saúde de cumprir a pena por lá. Isso acontece faltando apenas 48 horas para começar o julgamento em plenário virtual dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro. Os ministros da primeira turma do STF terão até o dia 14 de novembro para analisar. E a expectativa é que eles rejeitem todos os embargos apresentados. Voltamos ao estúdio. A gente segue com esse assunto, repercutindo. Igor, obrigado pelas informações. Quero ouvir o nosso analista, o João Belucci, sobre essa movimentação. João, no Supremo Tribunal Federal, recebendo imagens de acordo com fontes ligadas à Jovem Pan, de forma reservada, já revelando então que houve uma certa análise sobre esse espaço, até diante do ministro relator Alexandre de Moraes. Queria ouvir de você se essa é uma movimentação normal ou anormal, quando começa a se antecipar até mesmo antes do julgamento virtual que vai acontecer nos próximos dias. João. Olha, Bruno, eu enxergo como mais uma movimentação bastante anormal no que diz respeito a essa questão do Estado brasileiro ou das instituições envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante lembrar que ele está nas tais medidas cautelares que o impedem de receber visitas. As visitas precisam ser informadas previamente também ao juiz Alexandre de Moraes, que deve ou não acolher. Ele não pode entrar nas redes sociais, divulgar conversas em redes sociais. Todas essas questões decorrentes do inquérito que investiga um suposto atentado à soberania ou algo nessa linha, que é aquele que o Eduardo Bolsonaro foi indiciado e que haverá o julgamento para denúncia para ver se ela vira processo. E o Jair Bolsonaro não foi indiciado nesse caso e as tais cautelares permanecem, o que é bastante esquisito no mínimo. E agora essa questão da cela. Vamos lembrar que na legislação criminal o juiz da execução da pena é um outro juiz. Mas nesse caso do Bolsonaro tudo ficou concentrado na figura do Alexandre de Moraes. E agora causa um outro estranhamento porque o Jair Bolsonaro e os demais réus apresentaram os embargos de declaração, que sequer foram julgados. Eles precisariam ser julgados e após o julgamento ainda abriria o prazo para os chamados embargos infringentes, que há aquela discussão se a turma que julgou vai aceitar ou não, se haveria uma ou duas divergências. Tem essa discussão jurídica, mas é possível apresentar o recurso. Então, o cumprimento da pena só poderia se dar partindo-se da premissa de que esse processo foi toda uma questão de normalidade institucional e jurídica, só poderia se dar o cumprimento da pena
após o trânsito em julgado, que não tem nesse caso. Então, por isso que essas movimentações causam muito estranhamento e me parece que há muito interesse em ter pelo menos uma foto do Bolsonaro indo para Papuda ou preso, ainda que depois o liberem. Me parece que é um interesse mais em termos de imagem, midiático, do que efetivamente jurídico. A gente viu recentemente a situação de Fernando Collor, ex-presidente também da República, chegou ali à instância final, teve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento e aí ele foi recolhido no aeroporto lá de Alagoas, inclusive. Quero ouvir as análises de Mano Ferreira. Ele teve um exemplo claro também, ficou ali numa cela especial, os advogados recorreram ao Supremo Tribunal Federal alegando complicação de saúde e aí ele acabou indo para uma domiciliar. O ex-presidente já está numa domiciliar, já teve diversas complicações, já foi ao hospital nas últimas semanas. Está claro que não tem uma condição de estar dentro de uma penitenciária em regime fechado, numa cela ainda que seja de estado maior, ou ele será levado, ainda assim será necessária uma outra avaliação para chegar a um novo entendimento do STF. Olha, Bruno, eu acho que o que aconteceu com o presidente Fernando Collor deve acabar servindo de balizamento para qual será o tratamento do presidente Bolsonaro. Vale contextualizar, não havia celas preparadas adequadamente em Alagoas para receber um ex-presidente da República e, na época, foi feita uma preparação na sala que então era ocupada pela direção do presídio, né? Que houve toda uma adequação arquitetônica para aproveitar o ar-condicionado da sala da direção e então receber o ex-presidente Fernando Collor, que depois, graças a recurso dos seus advogados, foi cumprir prisão domiciliar. Eu acho que veremos algo parecido acontecendo com Jair Bolsonaro. Obrigada, Mano e Bellucci, pelas análises.